Legislativo vem da palavra legislar. Legislar quer dizer criar leis, tá? Assim como executivo vem da palavra executar. O que quer dizer executar? Eu vou executar uma ação, eu vou fazer, eu vou aplicar. Isso é executar. E judiciário vem de julgar. Então, eu vou julgar com base na lei, tá? Então, esses três poderes têm funções diferentes, mas são poderes independentes. Então, eles têm que se respeitar, eles têm que ser harmônicos entre si. E essa é a grande dificuldade, pelo menos atual, né? Que esses poderes sejam harmônicos para objetivar o melhor caminho para o país, tá? Então, nós temos no Brasil essa tripartição dos poderes também, certo? Com responsabilidade, com funções diferentes, mas com importâncias iguais. Então, nós temos uma tendência de acreditar que o destino do país vai ser decidido por um presidente da República, né? Esse é um problema. Nós esperamos que o presidente seja um herói, né? Quando, na verdade, o presidente ele é líder de um poder, dentre os três que nós temos. Então, ele tem funções, e são funções importantes, porque ele é o líder do Poder Executivo, mas ele tem que cumprir a regra do jogo que estabelece a existência também dos outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. Tá bom? Sim. Qual que é a capital do Brasil? Brasília. No Distrito Brasília. Federal. Quem construiu Brasília? Vocês sabem? Sei não. Putz, é Oscar Niemeyer, não é? Oscar foi o arquiteto, mas quem que decidiu? O Brasil, a capital do Brasil sempre foi Brasília? Não, Foi foi São no Rio. Paulo. São Paulo já foi a capital do Brasil? Não sei. Eu acho Não, Tô chutando. acho que Campinas Foi o foi. Rio de Janeiro. Campinas foi. Não, chutando. eu ia reformular minha frase. Campinas foi. Eles pensaram em fazer em Campinas, só que como teve aquele negócio da febre amarela, alguma coisa assim, não foi? Campinas quase foi capital de São Paulo, do estado de São Paulo. Ah, tá. Mas não capital do país. A primeira capital do Brasil, vocês sabem? Rio de Janeiro? Não. Não, Santos. Onde que se chegou primeiro quando vieram da Bahia. Europa? Bahia. Qual a capital da Bahia? Ih, aí complicou. A capital do estado da Bahia, gente. Esqueci. Na Salvador? Salvador. Tô falando aqui. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Vocês sabiam disso? Que? Não fazia a menor ideia. Quem nasce em Salvador chama-se soteropolitano. E Isso é legal. a primeira capital, onde que se rezou, inclusive, a primeira missa, foi na Bahia, né? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Depois veio para o Rio de Janeiro, né? E, por fim, passou a ser Brasília, que nem existia, foi uma cidade construída para ser capital do país, né? Brasília, no meio de Goiânia, de Goiás, né? Com um presidente na época que chamava-se... Ela falou. Juscelino, que não sei tá aqui, exatamente. Juscelino Kubitschek, ou JK, né? O JK. Tem minissérie da Globo e tal, com a história do JK. Então, Brasília se tornou capital do Brasil, foi construída para ser capital do Brasil em 1950, 1955, tá? Tanto é que se você vai para Brasília hoje, você vai encontrar... A cidade é super organizada, porque ela foi no Brasil, eu penso que a única cidade que foi, antes de ser construída, foi desenhada, planejada. As outras cidades, Campinas, por exemplo, cresceu conforme foi crescendo, né? Começou como um bairro no centro, igrejinha e tal, e aí foi se desenvolvendo, foi enriquecendo e tal, foi crescendo e tal, não foi planejado. Agora, Brasília, antes de ser feita, ela foi planejada, foi desenhada. Todas as ruas e tudo mais. Claro que depois, nos limites de Brasília, na periferia de Brasília, nós temos os aglomerados que surgiram. Quem que mora nesses limites? Os caras, ou as famílias dos caras que construíram Brasília. Sim. No geral, nordestino. Então, se você vai para Brasília, você viaja para Brasília, tem muitas famílias de nordestinos em Brasília, porque foram os caras que foram trazidos do Nordeste para construírem Brasília. E aí nós temos, no centro de Brasília, o formato de Brasília, no núcleo de Brasília, é como se fosse um avião. Por isso que se você vai pensar assim, na localização de Brasília, fala asa norte ou asa sul. O que é a asa? É porque se você olha de cima, você vai ver o desenho de um avião. Só googar assim no Google Maps, você vai ver o formato de Brasília é como se fosse um avião. E aí no centro
nós temos aquilo que a gente chama de Praça dos Três Poderes. Está desenhadinho aí, ó. Então, nós temos, por que Praça dos Três Poderes? Porque nós temos a tripartição dos poderes no Brasil. Esse prédio no meio, vocês sabem o que é? É o mais famoso, porque tem essa cúpula para baixo Congresso. e tem essa cúpula para cima. O Congresso, que é qual poder? É o legislativo. O poder legislativo. Aí nós temos ali do lado direito, com aquela escultura de uma mulher sentada com o olho vedado e com uma coisa na mão, assim, que é uma espada na mão. Lá é o tribunal. O Supremo Tribunal Federal, que é o poder Judiciário. e do outro lado, professor, Legislativo. oi, por que legislativo. o Palácio do Planalto tem esse formato meio estranho? Então, a gente vai falar sobre essa estrutura que o Oscar Niemeyer, é tudo simbólico, tem tudo significado, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, essa é a Praça dos Três Poderes. Aí está a foto original, tá? Então, nós temos aqui o Congresso Nacional, nós temos aqui, com essa rampa aqui, o Palácio do Planalto, né? E aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal, tá? E essa é a Praça dos Três Poderes. Aí nós temos aqui atrás do Congresso, gente, tá vendo esses prédios todos aqui? Isso daqui é a esplanada dos ministérios. Então, cada prédio desse é um ministério da República. Interessante. É, tudo arrumadinho, assim. E aqui nós temos um monumento com a bandeira do Brasil. Bom, acontece que no Brasil, gente, eu vou até 3h30, tá bom para vocês? Beleza. Nós temos, além dessa tripartição dos poderes, nós temos também a tripartição geográfica do Brasil em 3 esferas, ou 3 fases que a gente fala. Então, nós temos o Brasil, que é o país. Dentro desse país, como o próprio nome já diz, é uma república federativa. Nós temos a divisão em estados, certo? Que diferente da Grécia, olha só, a Grécia, quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente fala assim, cidades e estados. Por quê? Porque eram como se fossem países pequenos, independentes, e com governos diferentes, com várias formas de governo diferentes. Então, você pega Atenas, era uma cidade-estado. Esparta era uma outra cidade-estado. Na nossa aula com a Adriana, a Adriana falou da diferença entre a forma de governo ateniense e a espartana. Né? As mulheres tinham espaço maior em Esparta, né? Elas era uma forma de governo em que o poder se determinava pela força física dos guerreiros, né? E Atenas uma democracia. Então, eram cidades independentes, estados independentes. No caso, e a Grécia não era um país, a Grécia era uma região com essas cidades-estados independentes, essas polis independentes. No caso do Brasil, não. No nosso caso do Brasil, nós somos um país, o Brasil, e dentro desse país, que é o Brasil, nós temos essa divisão em estados. Os estados, eles são independentes até certo limite, mas eles cumprem aquilo que é a lei geral do Brasil, que é a Constituição brasileira. Tá? Então, eles pertencem a esse país que é o Brasil. E dentro dos estados, nós temos as divisões, que são as chamadas cidades ou municípios, né? Que também tem um poder de independência, mas que tem que cumprir com a legislação brasileira e tem que cumprir com a legislação do estado em que aquela cidade está. Então, essas são as 3 fases: município, estado e nação, Brasil, país. E dentro dessas 3 fases, nós temos os 3 poderes. Então, isso é importante para a gente não confundir, até mesmo na eleição, a gente não confundir a função, a gente não confundir quem são os atores políticos no nosso país, gente. Você pega o poder executivo, a função é executar leis. Quem que representa o poder executivo no Brasil, na esfera federal? Os vereadores. Executivo não é criar leis. Executivo é aplicar as leis, gastar o dinheiro. Tá? Quem que é no Brasil representante do Poder Executivo? O presidente da República, certo? E ele fica onde? Lá no Palácio do Planalto, né? Palácio Central. No caso do Estado, que nós estamos, São Paulo, quem que é o líder, o chefe do Poder Executivo no Estado, São Paulo? O prefeito. No Estado de São Paulo. Dória, o que ele é mesmo? Como é que é o nome da palavra? O Dória é o quê? O que o Dória é? Governador. Governador de quê? São Paulo. Governador de Estado. Governador do Estado. Então, ele é o governador do Estado de São Paulo. Ele é o líder, ele é o chefe do Poder Executivo Estadual. Tá? E nós temos no município o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito do município.
prefeitura municipal. Então, essas 3 instâncias, todas elas pertencem ao Poder Executivo, só que com esferas diferentes. Tá? Imposto, gente. Eu falei para vocês que o Poder Executivo é responsável por gastar o dinheiro, por investir o dinheiro dos impostos, certo? Uhum. Agora, veja, os dinheiros dos impostos eles também são divididos nessas 3 esferas. Então, nós temos impostos que são pagos e que vão para a prefeitura, por exemplo, IPTU. Já ouviram falar de IPTU? Sim. Os pais de vocês não gostam nem de ouvir falar, É da porque eles têm casa. que pagar. IPTU é imposto que você paga pela residência, pelo terreno. Tá? Uhum. O IPTU, ele é um dinheiro, é um imposto que você paga todo ano, é anual, e que vai para o município, é para a prefeitura. Tá? E para que é importante a prefeitura receber o IPTU? Exatamente para fazer manutenção de vias públicas, asfaltamento, não é? Tudo isso é o IPTU que paga. Tá? IPVA, a mesma coisa, só que o IPVA não vai para a prefeitura, o IPVA vai para o Estado. O IPVA, que é o imposto que você paga sobre o carro, o automóvel, né? Ele é um dinheiro que chega para o governador aplicar, não para o prefeito da cidade. E outros impostos, como o ICMS, né? Imposto sobre produto que você compra, tudo tem imposto, né? Esse imposto vai para a esfera federal. Então, é dividido também. Beleza? Representa o nome do atual presidente da República. Jair Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. O nome do atual governador do estado de São Paulo. É o Dória. Dom João Dória. Dom não. O Dom é o Pedro. O João Dória. E o nome do prefeito municipal atual? É o Jonas Donizete. Jonas Donizete. Exato. Vejam que essa estrutura também cumpre regras em relação às regras do jogo, tá? Então, por exemplo, você pega esse momento de pandemia, abertura e fechamento das escolas, né? Nós temos escolas municipal e escola estadual, certo? E nós temos escolas federais também, né? Os colégios técnicos federais, institutos federais, né? Quem determina a política pública de educação na escola, no colégio técnico, o Ministério da Educação, que é federal. No estadual, a Secretaria Estadual de Governo da Educação, que é a Secretaria de Educação. E no município, Secretaria Municipal de Educação. Tá? Então, uma coisa não interfere na outra. Claro que o MEC, que é o Ministério Federal da Educação, ele estabelece algumas regras básicas que têm que ser cumpridas por todas as outras esferas, pelo Estado e pelo município. Tá? E a legislação brasileira, ele estabelece também graus de educação obrigatórios que têm que ser oferecidos por cada uma dessas partes. Então, por exemplo, obrigação do município é providenciar escola primária e creche para todas as crianças da cidade. Isso é obrigação do município e do prefeito da cidade. Agora, a partir da Fundamental 2, ensino médio, é obrigação do Estado. Por isso que é normal que vocês tenham estudado de 1ª a 5ª série numa escolinha menor, bonitinha, da prefeitura. E quando vocês foram para o Fundamental 2, a partir do 6º ano, vocês mudaram para uma outra escola, que é uma escola estadual. Porque a função, a responsabilidade é de órgãos diferentes. Até a 5ª série do município, da 6ª até o ensino médio do Estado, e a partir do ensino médio e ensino superior federal. Professor? Oi. Então, eles se organizam para sempre estar como é que se fala? Para sempre estar bem... Dividido? Isso. Sim, né? Na verdade, não é que eles agora se organizam. Isso já está estabelecido lá na Constituição de 1988. Isso já está definido. Não é uma coisa de escolha do presidente agora ou do governador de agora. Não. Entendi. O presidente que entra, o governador que entra, o prefeito que entra, tem isso como obrigação porque já está determinado na Constituição. Uhum. Tá? Aí você fala assim, mas, Rafael, existem universidades que é do Estado, universidades estaduais. A Unicamp, por exemplo, é uma universidade estadual de Campinas, tá? Então, a universidade é superior, né? É obrigação de quem o curso superior? Do Estado. Federal. Federação. O Estado, a obrigação primeira é de 6º até o ensino médio.
Federal é obrigação superior, ensino superior, faculdade, é federal. Mas o Estado tem universidades, tem a Unicamp, tem a USP, tem a Unesp, aqui em São Paulo, que é estadual. Sim. Por quê? Porque ele pode fazer mais, mas ele não pode fazer menos. Então, por exemplo, o município, ele não pode deixar de construir creche para fazer uma faculdade. A prefeitura não pode criar uma faculdade faltando creche na cidade. Mas se a prefeitura oferece para todas as crianças daquela cidade creche e escola de 1º a 5º ano, ela pode agora criar também escolas de 6º ano a 9º ano e tal. Ela pode. É a mais, nunca menos. Estadual, a mesma coisa. Se o governo do estado já oferece escola de 6º até o ensino médio para todo mundo no estado, ele pode criar faculdade também. A mais, mas nunca menos. Tá bom? Essa é a regra. Beleza? Beleza. Beleza. Por isso que o meu salário não é o mesmo salário da professora da creche. Por quê? Porque a professora da creche recebe pela prefeitura e eu recebo pelo governo do estado. E o professor lá do Instituto Federal de Campinas recebe pelo Ministério da Educação de Brasília. Esse é o Palácio do Planalto, que é a sede do presidente da República, né, onde ele trabalha. Fica lá na Praça dos Três Poderes também. Não vou ler aqui, mas vocês podem ler depois. Antes, aí é Brasília, né, o Palácio do Planalto. No Rio de Janeiro, o lugar onde o presidente trabalhava era o chamado Palácio do Catete. É onde, inclusive, ficou o Getúlio Vargas, que foi presidente do Brasil, ainda quando o Brasil a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, se você viaja para o Rio de Janeiro, você vai ver que tem o Palácio do Catete, que já foi a sede do Poder Executivo brasileiro, quando o Brasil tinha capital no Rio de Janeiro. Ô, professor, Oi. eu sei que não tem muito nada a ver, mas o que é escola de cadete? Então, o Palácio é do Catete, que é um lugar no Rio de Janeiro. Escola de Cadetes, que é aqui em Campinas, cadete é uma patente, é um cargo dentro da hierarquia do Exército. Tá? Entendi. Então, a escola onde forma cadetes é a escola de cadetes. Escola militar? É a escola militar. Aí aqui em Campinas. Bom, depois o poder... Oi. Tem tipo a SpaceX, né, professor? Que é tipo a escola de cadete, alguma coisa assim. A SpaceX é a escola de cadete. É aquele prédio rosado que tem ali perto do Dom Nery mesmo, né? Sim. Depois daqui, na formação militar, o pessoal costuma seguir para o Rio de Janeiro, lá na Academia das Agulhas Negras, que é uma continuação da formação para quem vai seguir carreira militar, né? Enfim. Poder Executivo já foi. Poder Legislativo tem função de criar as leis, elaborar as leis. É muito importante esse poder. Não vou falar que é mais importante, por quê? Porque os três têm que ser equilibrados, né? Sim. Mas é super importante. A gente, às vezes, tem uma tendência de dar força e dar importância para o presidente da República, para o governador, para o prefeito, e esquece que eles vão aplicar o dinheiro, eles devem aplicar o dinheiro obedecendo às leis. Sim. E as leis vão ser criadas pelo Legislativo, né? Então, nós temos o Poder Legislativo. Numa esfera federal, quem que é o Poder Legislativo? Cria as leis do Brasil. Pensa lá na Praça dos Três Poderes. O Palácio do Planalto é do presidente. Aí no meio nós temos a Câmara dos Vereadores. Deputados, e tem um outro grupo também, que faz parte. Esqueci totalmente. Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Os dois juntos formam o Congresso Nacional. Congresso Nacional. Lá, então, esqueci. numa esfera brasileira federal, o Poder Legislativo é representado pelo Congresso Nacional, que é os deputados federais mais o Senado Federal. Tá? No Estado, nós temos a Assembleia Legislativa, que são chamados deputados estaduais. Está vendo a diferença aí, gente? Deputado federal, deputado estadual. Diferente. O deputado estadual trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Estado, e cria as leis para o Estado. O deputado federal, junto com os senadores, criam as leis para o Brasil. Tá? E elas não podem ser conflituosas, tá, gente? Porque se eu tenho uma lei no São Paulo que é contrária à lei federal do Brasil, isso não pode acontecer. Tá? E na cidade nós também temos leis da cidade. Sim.
Quem cria? Vereador. A Câmara de Vereadores do município. Então, nós temos as três esferas aí. Por exemplo, Campinas agora criou a lei de que o não uso da máscara gera uma multa de R$100 para a pessoa, que pode ser paga também com uma cesta básica para controle. Isso é uma lei de Campinas. Então, se você anda em Sumaré sem máscara, talvez não tenha multa, ou talvez a multa seja maior, né? Se você vai para São Paulo e anda sem máscara, a multa vai ser de R$500, porque o município estabeleceu multa de R$500 em São Paulo, e aqui em Campinas de 100. Então, essa é a diferença também. As leis também podem ser diferentes nos municípios. E nós temos eleição para tudo isso, tá, gente? Sim. Sim. Aí nós temos a sede do Congresso Nacional, que é o Congresso Nacional, né? Nós temos essas duas cúpulas exatamente porque elas simbolizam as duas câmaras, os dois colegiados que fazem parte do Congresso. Quais são os dois que fazem parte do Congresso? Os deputados federais e o Senado Federal. Vocês conseguem ver a diferença de tamanho? Sim. Qual que é maior? A para cima ou para baixo? Cima. A que está para cima é maior, a que está para baixo é menor. Isso representa exatamente a diferença entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? A Câmara dos Deputados conta com 555, se eu não me engano, deputados. É um número alto de representação por estado. Tem um número X de deputados por estado que são eleitos, tá? E aí o total forma 550 e poucos deputados. E o Senado Federal, que é menor, tem 81 senadores. E, portanto, é representado pela cúpula para baixo, que é menor. Tá? Os senadores, eles representam o interesse dos estados. São 3 senadores por estado eleitos. Por isso que nós temos 81. Quantos estados nós temos no Brasil? São 27 estados. Você multiplica 20, Federal. Então, você multiplica 27 por 3, dá 81. Por isso que são 81 senadores. E o Congresso, a Câmara dos Deputados, 500 e poucos deputados. Os senadores representam os interesses e aquilo que é importante para cada um dos seus estados. Os deputados representam aquilo que é interesse e importante para os seus eleitores, para o povo que votou neles naquele estado, né? Então, os deputados, eles, em tese, têm que representar os interesses da população e os senadores representam os interesses do Estado. E as leis são criadas com equilíbrio entre essas duas casas. Toda lei precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Nenhuma lei vale só tendo sido aprovada pela Câmara ou tendo sido aprovada só pelos senadores. Tem que ser aprovada pelos dois. Entenderam? Sim. A lei pode começar por iniciativa de um deputado e pode começar por iniciativa de um senador, não importa. Ela pode ser votada primeiro no Senado e depois vai para a Câmara, ela pode ser votada primeiro na Câmara e depois vai para o Senado. Mas ela vai passar pelas duas câmaras legislativas, pelas duas casas, tá? Então, essa é a representação das cúpulas, tá, gente? Os deputados que estão com a cúpula para cima têm que escutar o povo, né? Por isso que a cúpula é maior e para cima, e os senadores têm que preservar os interesses do Estado brasileiro, a partir dos estados que foram eleitos. Tá? Uma diferença curiosa, os deputados federais são eleitos para mandatos de 4 anos, os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos. Então, o grupo do Senado é um grupo mais fechado, é menor, e é um grupo que fica mais tempo atuando. Né? Os deputados, eles trocam a cada 4 anos, os senadores trocam a cada 8 anos. Por exemplo, cada estado tem 3 senadores. Então, São Paulo tem 3 senadores. Como que funciona a troca de senadores do estado de São Paulo? Numa eleição presidencial, nós votamos para um senador, nós elegemos um senador, e na outra eleição, nós elegemos outros 2 senadores. Por quê? Porque quem começou agora o mandato vai terminar só depois de 8 anos. E eles são intercalados. Então, esse é o Congresso. Aí nós temos uma explicação aí da arquitetura, depois vocês podem ler. E aí nós chegamos no Poder Judiciário, que, vejam só, vai julgar as pessoas a partir da lei que foi criada pelo Poder Legislativo. Tá? Mas,
é um caminho de mão dupla. Ou seja, quando os deputados, senadores criam uma lei, essa lei também vai passar pelo crivo do Poder Judiciário, que vai avaliar se essa lei nova que foi criada não é contrária à lei primeira que vale para o Brasil. Qual que é a lei primeira? É a Constituição. A Constituição. Então, o Poder Judiciário ele tem que garantir que todas as leis novas que são criadas estão em harmonia, não estão em conflito com a lei primeira, que é a Constituição. Então, eles também estão relacionados aí. E se tiver contrária, eles podem invalidar a lei. O Poder Judiciário também pode invalidar uma lei que seja contrária à Constituição. Complexo, né? nossa, é um rolê. É história bem louca. O Poder Judiciário também segue essa estrutura de três fases, né? A primeira instância, nós chamamos de instância, que é o fórum ou comarca da cidade ou da região, né? Nós temos depois a segunda instância, que são os tribunais, né? O Tribunal Regional, o Tribunal de Trabalho, o Tribunal Eleitoral, e nós temos a última instância, que é encabeçado pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e tem os seus braços, digamos assim, o STJ, o TST e o TSE, e o Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, são as três instâncias. Por que a gente acha que a justiça brasileira é lenta e injusta? Exatamente porque nós temos que seguir essas três instâncias. É um filtro. Então, é um filtro. Só que passa por esse filtro com mais qualidade quem tem dinheiro para pagar advogado. Então, o pobre preto da periferia, que vai ser preso e condenado na primeira instância por tráfico de drogas, ele não consegue pagar um advogado para recorrer da decisão de primeira instância e ir para um julgamento na segunda instância. E aí ele vai ficar... Ele teve a condenação de primeira instância e vai ser preso. Agora, o cara que tem dinheiro, ele foi condenado pela primeira instância, ele vai recorrer, paga o advogado, recorre, e aí o caso dele sai do juiz da primeira instância e vai para a segunda instância. Se ele foi condenado na segunda instância, o caso dele, se ele recorre, ele sai da segunda instância e vai para a última instância federal. Depois que foi julgado pela instância federal, aí foi decidido, acabou, não tem onde mais recorrer, né? Mas tem esse caminho aí a ser trilhado. E por que nós temos esses braços do Poder Judiciário? Que cada braço decide sobre um assunto, sobre uma área diferente, tá, gente? Então, não sei se vocês aqui tem alguém que tem vontade de fazer direito, alguém tem sonho em ser, ou tem vocação, né, falando do Rubem Alves, para fazer direito. Eu já pensei. Alguém. E aí, quando você estiver na faculdade de Direito, você vai ter que começar a pensar qual é a área de atuação que você vai escolher, né, depois de formado. Você primeiro pode escolher entre ser advogado, entre ser promotor ou entre ser juiz. Essa é uma primeira escolha, né? Magistratura, procuradoria ou advocacia, né? São funções diferentes. O juiz julga, vai fazer parte de um órgão público, vai fazer parte do Poder Judiciário. O promotor vai fazer parte do Ministério Público e vai denunciar. A função vai ser investigar e denunciar. O promotor vai ser responsável por investigar e denunciar, fazer parte de um outro órgão do poder, que é o Ministério Público. E o advogado vai ser responsável por fazer defesas, né, dos réus, daqueles que estão envolvidos no processo. Tá? Então, são funções diferentes. E dentro da advocacia, se você escolher ser advogado, você também vai escolher qual é a sua área de atuação na advocacia. Você vai poder cuidar de casos relacionados ao direito civil, né? Você vai poder escolher divórcio, herança, tudo isso faz parte do direito civil, né? Você vai poder escolher a área da justiça trabalhista, né? Então, rescisão de contrato, o patrão que não paga direito de salário paga menor do que o piso salarial, o outro que foi demitido por justa causa, mas que não deu justa causa. Isso é caso trabalhista. Tá? Então, nós temos também essas diferenças aí, por isso, desses braços do Poder Judiciário. Juiz de direito, juiz do trabalho e juiz eleitoral. Beleza? Beleza. Então, veja que é bem complexa a coisa. E aí, a minha dica para vocês sobre política, gente, extrapolando aí, eu sei, desculpa a paciência de vocês, o meu pedido para vocês é: desconfiem de quem simplifica demais. Desconfiem, no aspecto político, por exemplo, eleitoral, desconfiem de quem tem soluções muito fáceis para os problemas do Brasil, tá? Porque são pessoas que desconhecem essa estrutura
desconhecem essa maneira de organizar. E aí nós abrimos margens, por exemplo, para o que a gente está vendo agora, que é um conflito de poder, né, um poder executivo que não respeita, que não quer respeitar as regras que têm que ser cumpridas na estrutura de poder do Brasil, porque precisa. Essa divisão dos poderes não é uma divisão aleatória, né? É porque a gente precisa ter limites. Eu não posso ter um déspota que faz e cria a lei que quer e pratica a lei que quer e que determina tudo num lugar. No Brasil não é isso. O Brasil é uma república. Então nós precisamos ter essas estruturas que têm os poderes, têm funções diferentes. Daí o risco, por exemplo, por isso que você pegava o jornal na época que estava tendo aquelas manifestações em Brasília e o pessoal pedindo para fechar o Supremo Tribunal Federal. O povo pedindo isso já é um absurdo, né? Porque ele está pedindo uma coisa que a gente quer um ditador. A gente não quer essa divisão dos poderes, a gente quer um ditador. Isso já é um absurdo. Mas pior do que isso, é o líder de um outro poder, o presidente da República, que é líder do poder executivo, e participar de uma manifestação que está pedindo para fechar o poder judiciário. Você vê como que isso é sério? É muito sério. Então a gente tem que tomar cuidado e tem que ter essa leitura. Sobre o judiciário, nós também temos a justiça especial. Tá? Dentro da justiça especial, nós temos também uma justiça militar. Então, os crimes militares eles são julgados por um poder judiciário militar. Isso alguns acham que é um absurdo, na verdade, né? Mas nós temos no Brasil a justiça militar. Bom, aí a sede do Poder Judiciário Federal, que é o Supremo Tribunal, né? E nós temos essa estrutura aí. Depois vocês leem. Aí tem um resuminho para entender os três poderes e quem exerce. Vale a pena ler isso daí. E aí nós temos as atribuições de cada um dos poderes. O que deve fazer cada um dos poderes. E as regras. Então, para ser presidente ou líder do Poder Executivo Federal, tem alguns pressupostos, né? Tem que ser brasileiro, maior de 35 anos, em várias regras. Poder Legislativo, mesma coisa, e o Poder Judiciário também, que eu peço que vocês estudem e leiam esse slide. Cansei. Alguma dúvida? Nenhuma. Não, nenhuma. Vocês podem achar que isso é balela, que é só aula mesmo, com conteúdo chato, mas se o povo tivesse mais curiosidade de entender um pouquinho disso, talvez a qualidade da nossa democracia e do destino do nosso país seria muito melhor. Porque o povo votaria com mais consciência e tudo mais. Eu li um colega essa semana postando, a gente está 2 meses da eleição municipal. Essa eleição vai eleger quem? Os cargos do município. Então, nós vamos votar para prefeitos e nós vamos votar para vereadores do município. O prefeito que executa e para os vereadores que criam as leis do município. Dentre os 3 poderes, o único que não é eletivo é o judiciário, tá, gente? O executivo e o legislativo são escolhidos pelo povo por eleições. O judiciário são cargos e são funções a partir de uma formação de concurso público. Então, advogado, juiz, procurador, tudo isso é cargo público, a partir de concurso. Agora, os outros cargos dos outros poderes são eletivos, escolhidos por mandato. E aí nós vamos votar agora, 2 meses falta para a gente votar, né? E aí você pega os candidatos, continuam com aquilo que é comum há muitos anos já, que é se colocarem como eu sou do bem, eu sou de uma boa família, eu sou moralmente correto, eu tenho uma família com minha esposa, com os meus filhos, né? Eu sou religioso. Essa é a defesa eleitoreira que se faz. E não se fala de propostas, não se fala daquilo que ele pensa como melhor para a cidade, né? Ou nas outras eleições para o Estado, para o município. Não se fala daquilo que ele pensa em fazer para melhorar a qualidade da educação, para melhorar a qualidade da segurança. E quando fala nisso, fala ainda num tom marqueteiro, não fala de uma maneira muito simplista, não fala apresentando de fato as dificuldades e os riscos que tem e a complexidade que é tudo isso. Então, a gente tem que, volto a dizer, se tratando de política, quando o discurso é muito simplista, a gente tem que desconfiar. Bom, é isso. Não esqueçam das atividades. Falar com o Pedro agora. E leiam o material que eu vou postar segunda-feira para vocês. Esse bimestre vamos limitar essas 2 atividades que eu já passei e a prova. Tá? Então é isso que vai garantir a nota de vocês. Façam bem feito, então. Professor, e estudem. Oi. É a Kézia, tá, que tá falando. Eu ainda não fiz a da redação, quer dizer, eu não fiz não, estou terminando da redação, aí eu já posto lá. Beleza, sem problema. Ela vai continuar aberta lá.
Tá. Tá, tchau. Só não esquece de, por favor, coloca presente, o nome presente no chat, por favor. Falou para você, gente. Obrigado pela atenção, pela paciência e ficar todo esse tempo aqui comigo.